nesse vídeo de hoje eu vou te fazer 6 dicas, eu vou te trazer 6 dicas importantes que, se você aplicar elas nessa mesma sequência, vão te ajudar a criar um portfólio atraente e vendedor, mesmo que você esteja começando agora na fotografia de alimentos. A primeira delas, e não menos importante, é se prepare antes de começar a fotografar. Preparação é super importante, tá? Qual ou quais clientes você quer atender? Restaurante, aplicativo de entrega, cardápio digital, isso é muito importante. E outro ponto super importante também é você definir qual tipo de alimento que você vai escolher para ser o protagonista das suas fotos. Escolher o alimento certo, o produto certo, conta muito na hora de você começar a desenvolver o seu portfólio. E depois tem aí o cenário, tá? Escolher a preparação do cenário também faz parte desse momento. E escolher um cenário simples, tá? Para você começar a fotografar aí na sua casa. E a dica número 2 é escolher o assunto que você vai fotografar, é muito importante. Esse talvez seja um dos pontos mais interessantes da criação de um portfólio, porque é aqui que você começa a ter uma visão dos alimentos que você não tinha antes, a visão da oportunidade. Comece a enxergar a oportunidade de fotos em tudo que você vê. Isso vai treinar o seu olhar para o mundo da fotografia de alimentos. Então, na hora que você estiver aí procurando um alimento, ou ali no seu dia a dia, almoçando, jantando, fazendo alguma refeição, tomando um café da tarde, comece a enxergar os alimentos com oportunidades de foto. Treine o seu olhar para isso, tá? E aí, a minha dica de número 3, para você que está aí com dúvidas sobre como começar no seu portfólio, escolha os melhores alimentos para fotografar. Pode ser natural, pode ser artesanal, pode ser pronto, ou até mesmo os industrializados. Tudo se torna foto, desde que a sua criatividade esteja presente no momento das suas fotos. Explore função dos alimentos, o uso desses alimentos nas situações, conte histórias nas suas fotos. Contar histórias faz com que o assunto fotografado se torne protagonista daquilo que você está querendo trazer. Então, isso é muito importante. Contar histórias é muito importante, porque histórias conectam pessoas. E você está querendo o quê? Se conectar com o seu cliente. Então, produza fotos que contem histórias. É muito importante nesse momento, tá? E a minha dica de número 4, para você que está aí querendo montar o seu portfólio, é o que você está fotografando. É uma fruta? Um prato? Um momento? Qual história você quer contar com aquela foto? Essa talvez seja uma dica de ouro para você que está querendo começar a fotografar alimentos ou querendo fotografar qualquer coisa. Tá? Produto, alimento, conte histórias. Contar histórias faz parte do nosso trabalho como fotógrafo de alimentos ou como fotógrafo. Que história aquele alimento está trazendo naquela foto? Ou que história você quer contar com aquele alimento? Seja um bolo, seja uma pizza, seja um pastel, seja uma comida japonesa. Conte histórias através das suas fotos. Histórias conectam, fechou? Então, essa é a minha dica de número 4 para você que está querendo começar a montar o seu portfólio na fotografia de alimentos. E aí, temos a dica de número 5, que é uma dica, assim, extremamente importante, que é uma dica que eu vou falar para vocês, assim, na real, que talvez seja uma dica, assim, extremamente útil para você que está começando. Fotografe. Fotografe. É isso, fotografe. Use e abuse dos ângulos, explore o máximo que os alimentos têm para poder trazer para você. Você está criando um portfólio. Criação de portfólio nada mais é do que um momento que você tem para poder expressar o seu olhar na fotografia, seja ela de alimentos, seja ela de produtos ou qualquer outra, tá? E quando você estiver criando o seu portfólio aí, pense muito nisso aqui que eu vou te falar, nesses pontos que eu vou te falar aqui agora, ó. Fotos bonitas são muito mais atraentes. Boa iluminação conta muito. Utilize os recursos que você tem aí para poder fotografar e seja criativo, tá? Além disso, escolha as melhores imagens que você está fotografando para criar o seu portfólio. Na hora que você está fotografando, se você seja uma pessoa inconformada com o resultado que você está tendo, sempre queira sempre o melhor. E aí, naquele momento que você está fazendo as suas fotos, montando o seu portfólio, você vai estar dando o melhor de si. Então, quando você está dando o melhor de si, o resultado é sempre muito maior do que a gente espera. Então, sempre dê o seu melhor, mesmo que seja um portfólio, mesmo que seja um trabalho, porque o portfólio, ele é muito importante, é o que eu disse no começo desse nosso vídeo, ele é o seu cartão de visitas para o cliente, tá? Então, criar um portfólio atraente, criar um portfólio que seja atrativo, faz parte da construção das imagens no começo desse portfólio, tá? Que isso vem muito antes da construção do portfólio, que é a construção das imagens que você vai colocar nesse portfólio de fato, fechou? Depois disso, depois que você escolheu as imagens para criar o seu portfólio, chegou a hora de contar a história com as suas fotos.
É hora de contar qual a história está por trás daquelas fotos. As melhores fotos sempre vão ser as que mais vão chamar a atenção do seu cliente na hora dele receber o seu portfólio. Então, pense muito nisso, na forma como você vai construir esse portfólio, tá? O portfólio é o seu cartão de visitas para o cliente. Então, é muito importante que em qualquer apresentação que você faça para o seu cliente, ela seja a melhor possível. Fechou? E agora, minha dica de número 6, que é uma dica assim, coringa, para você definitivamente criar o seu primeiro portfólio. E aí, no final dessa dica, eu vou dar uma dica bônus que eu preparei para você, que vai te ajudar a facilitar ainda mais esse momento tão importante do seu início de carreira para poder criar o seu portfólio, tá? Criar um portfólio digital, gente, é a minha dica de número 6. Porque criar um portfólio digital é extremamente importante. Aliado aí a uma estratégia certa para você vender mais o seu produto. O que é o seu produto hoje? Na verdade, o seu serviço, né? De fotógrafo de alimentos. Então, os principais pontos de um portfólio de sucesso é saber associar as imagens a uma história que faça sentido para quem está vendo. E aí, eu vou te ajudar com essa dica a associar um portfólio com uma proposta vendedora para você começar a captar os seus clientes. E aí, um portfólio, ele precisa ter alguns pontos que eu também vou trazer para você. Ele precisa ter história, ele precisa contar exatamente o que levou você a chegar a esse universo da fotografia de alimentos, quais os tipos de serviços que você oferece e como que eles são executados. É extremamente importante ter nesse seu portfólio e nessa sua proposta aí comercial quando você for mandar uma proposta, quando esse portfólio se transformar em proposta. Então, pense aí nesses pontos que eu te falei agora, que são os tipos de serviço que você oferece para você poder colocar lá. Os serviços que você vai oferecer para esse cliente são muito importantes, porque é ali que ele vai saber exatamente o que ele vai contratar de você, tá? Depois de criar suas fotos, você vai usar elas para dar sequência na criação do seu primeiro portfólio. E essa criação ou execução de um portfólio, ela pode ser feita de duas formas, nas redes sociais ou no formato de proposta comercial. Nas redes sociais, você conta a sua história com as fotos, sejam em posts, vídeos ou conteúdos relacionados ao seu universo e ao tipo de trabalho que você vai executar. E aí, quando você cria um portfólio, você começa a construir a sua história e contar essa história para esse cliente, tá? Se você está comigo até aqui, eu preparei para você um checklist para você se jogar na montagem de um portfólio e criei também um modelo de proposta comercial que já estão disponíveis lá no link da minha bio do Instagram. Você pode fazer o download desses arquivos, usar à vontade, começar a vender o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Bora para a nossa dica, ó. Existem aí no mercado várias plataformas que possibilitam você criar um portfólio atraente. E muitas vezes a maioria delas é gratuita ou com algumas funcionalidades pagas. E aí eu vou falar para você hoje de uma plataforma que é assim sensacional, que é a plataforma Album. Ela é super simples, fácil, e aí te ajuda nesse momento tão importante da sua carreira e te possibilita criar um portfólio no digital que vai além das redes sociais e da proposta digital convencional. Por lá, você consegue montar o seu portfólio, tem uma área restrita de seleção de fotos para o seu cliente, o melhor de tudo, oferece soluções de pagamento customizadas através do Album Pay, que é um sistema novo deles, onde o cliente pode pagar por Pix, por cartão de crédito, facilitando ainda mais a cobrança dos seus serviços para o seu cliente final. E se você também quer construir um portfólio online, além das redes sociais, é só acessar o site da albumpro.com, começar a criar o seu primeiro portfólio, vender suas fotos e receber os seus pagamentos por lá. É muito, muito simples, muito, muito fácil, não tem mistério, é só acessar albumpro.com para você poder começar a criar o seu portfólio aí nessa plataforma que é super completa e ainda receber pagamentos tanto via Pix quanto cartão de crédito, e o seu cliente ainda pode parcelar com taxas imperdíveis.